Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de nós, continue com cada um de nós. Nós vamos continuar nossa ministração no Evangelho de Lucas. Gostaria que vocês já deixassem aberto o texto lá em Lucas capítulo 4. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero aqui fazer uma introdução, lembrando um pouquinho do meu tempo quando eu era pequeno, para que a gente possa contextualizar a nossa ministração hoje. Eu lembro que meu pai, ele sempre teve muitos amigos. Era muito conversador, uma pessoa assim muito espontânea, muito voluntária e carismático também. Então, quando você tem muitos amigos, o que acontece? Você também recebe muitos convites para festa de casamento, convites para aniversários e para diversos eventos. E nossa família sempre recebeu muito convite. E é interessante que quando você recebe convite de alguém, isso te distingue. De certa forma, você se sente privilegiado por receber aquele convite. Você se sente honrado, você vê que a pessoa te dá certa importância, ou te dá uma importância. Alguns desses convites que nós recebemos, alguns deles carregam um certo peso, não é? Responsabilidade. Outros convites têm um nível de importância maior, outros menor, dependendo, de cada um desses convites e também das pessoas que estão envolvidas, nesse convite, os convidados. E também a finalidade do convite. Para que nós fomos convidados? Para participar do quê? Para que reunião? Para que festa? Que casamento? E em Lucas, quando nós olhamos o ministério de Jesus, vemos que Jesus ele não anda sozinho. Nós costumamos dizer que Jesus ele não fez uma carreira solo. E a vida cristã, ela não deve ser e ela não é uma carreira solo. Nós precisamos sempre uns dos outros. E Jesus ele não fez o seu ministério, a sua caminhada sozinho. E isso fica bem claro nos evangelhos e em Lucas de forma bem especial. Jesus ele convida pessoas para estarem com ele. Jesus convida pessoas para andarem com ele. E ao ouvir aqueles convites, nós também nos colocamos ali. Quando Jesus chama aqueles convidados, aqueles discípulos, nós também nos vemos nesse convite. Nós também nos incluímos nesses convites o nosso nome. E esse convite de Jesus, sem dúvida nenhuma, mexe com cada um de nós ainda hoje. Aquelas pessoas que andaram com Jesus, de certa forma, nós gostaríamos talvez de estar no lugar delas. E muitas vezes nós pensamos, como eu gostaria de ser um Pedro, como eu gostaria de ter sido um João. Tomé não, muito menos Judas Iscariotes, Mas como eu gostaria de ter sido um João, poder debruçar a minha cabeça no ombro de Jesus. Não é isso? Nós falamos isso. Então esses convites e essas pessoas que estão relacionadas com essas histórias de Jesus fazem parte também da nossa vida. A questão toda é que eles responderam ao convite de Jesus. E a minha pergunta hoje para cada um aqui, e nós? Qual é a nossa resposta? O título da ministração dessa manhã é Jesus e sua missão, chamando e empoderando discípulos. Então eu gostaria que você abrisse aí, ou quem já abriu, no capítulo 4 de Lucas, nós vamos ler dos versículos 14 ao versículo 21. Nós vamos nos engajar nessas histórias. Leremos aqui duas histórias. E vamos entrar nessas histórias, como se elas fizessem parte também, como se nós fizéssemos parte também desse movimento, ou desse mover, ou desse contexto. Nós vamos compreender, primeiro, com essas histórias, vamos compreender o ministério e a missão de Jesus. E também vamos compreender as características desse ministério, dessa missão, e por que é que Jesus convida aquelas pessoas para andar com ele, para realizar o ministério com ele. Então, em Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 21, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança
e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui Lucas aproveita esse evento, embora Jesus já tivesse iniciado o ministério dele logo depois do batismo e depois da tentação. Lucas aproveita esse evento para destacar a primeira leitura pública de Jesus, a primeira fala pública de Jesus. Então ali publicamente é como se Jesus estivesse inaugurando o seu ministério. E as primeiras experiências, as primeiras palavras, elas são memoráveis. Elas ficam em nossa mente, não ficam? Algo que você experimentou primeiro na sua vida, seja quando você foi pedir lá a mão, né, da sua esposa em casamento, aquelas palavras, é uma experiência única. Nossos filhos, quando falam as primeiras palavras, eu lembro a minha torcida para que meu filho, o Rafael, falasse: papai. Qual foi a palavra que ele falou primeiro? Isso mostra o crescimento. Então essas primeiras palavras, eu lembro também quando nós levamos Rafael quando ele foi para a escola, ali por volta de 3, 4 anos, eu lembro dessa experiência também. Ficou muito forte. Eu tenho pouca lembrança, minha memória não é muito boa. Mas algumas coisas ficam bem marcadas, experiências, palavras. Eu lembro quando eu e Jurá, fomos levar Rafael preocupados, como ele se sairia, como ele enfrentaria aquele momento. Fomos até a escola, achávamos, né? Principalmente a mãe achava que ele iria resistir, né? Depois de ter crescido ali 4 anos em casa, né? Naquele ambiente familiar. Então nós imaginávamos, ele não vai conseguir ficar no primeiro dia na escola. Então vamos lá, vamos ficar com ele. E aí quando a gente olha, pode ir para casa. Então são as palavras, experiências que a gente passa que ficam marcadas na nossa vida. Então Lucas, sem dúvida nenhuma, à medida que ele pesquisa para escrever a respeito das experiências e das histórias a respeito de Jesus, essa experiência ficou muito marcada. E Lucas registra como se fosse ali o início do ministério de Jesus. E são as primeiras palavras públicas de Jesus. E nós vemos nesse texto que Jesus entra na sinagoga e diz aqui que era o costume dele fazer isso. Jesus ia regularmente, ele cresceu indo à sinagoga. E era o costume dele ir na sinagoga. Aqui no texto anterior um pouquinho, ali nos versículos anteriores, antes de ele ir para a cidade, mostra que Jesus ensinava nas sinagogas. O ministério público dele foi nas sinagogas inicialmente. Destaquei essa parte, quando a gente pensa no costume, na tradição. É algo que parece rotineiro, né? Vir ao domingo na celebração, toda semana. Cantarmos louvores a Deus semanalmente. É algo costumeiro, algo rotineiro, de certa forma, sim. Mas nem tudo aquilo que está relacionado à nossa rotina e ao nosso costume precisa ser necessariamente levado como normal ou costumeiro. Nem tudo aquilo que nós fazemos regularmente precisa se tornar algo costumeiro. Porque nós podemos fazer diferente, Jesus fez. Aqui diz que Jesus se levantou naquela hora para ler aquele texto de forma profética. E nós já sabemos o que é um profeta, nós já falamos o que é um profeta. Profeta é aquela pessoa que tem a mensagem de Deus. Profeta é a pessoa que tem a coragem de proclamar essa mensagem. Profeta é aquela pessoa que se levanta em nome do Senhor, traz palavras que muitas vezes são antigas, palavras que nós já estamos acostumados a ouvir, e na boca do profeta, essas palavras se tornam novas aos nossos ouvidos. É maravilhoso isso, né? Jesus
E provavelmente aquelas pessoas ali já estavam acostumadas a ouvir Isaías 61. Mas na boca de Jesus, naquele momento, foi renovada, aquelas palavras foram renovadas nos ouvidos daquelas pessoas. E eu quero destacar nesse primeiro texto, nós vamos ter 2 textos aqui que nós vamos ministrar. Eu quero destacar nesse primeiro texto 2 principais características para que a gente possa compreender o ministério e a missão de Jesus. O ministério profético, o ministério de mestre, o ministério de rei, o ministério também de servo. A primeira característica que eu vejo nesse texto que destaca o ministério de Jesus, a missão de Jesus, é a origem. Quando Jesus pega Isaías para ler, lá em Isaías 61, ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque foi o Senhor quem me ungiu. Vamos parar aí. Ministério deve e precisa começar com quem? Com o Espírito Santo. A origem do ministério de Jesus, nós já vimos lá que Jesus foi levado para ser batizado, foi cheio do Espírito. O saindo da água, o Espírito veio sobre ele. Depois o Espírito leva Jesus para o deserto e ele é tentado. Depois o Espírito leva Jesus para vários lugares, ele ensina. E agora Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ministério, vida cristã, precisa ter a unção, a graça, o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há missão cristã. Sem o Espírito Santo não há ministério cristão. E Jesus faz questão de destacar isso. O Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Me ungiu para esse momento. Me ungiu para essa hora. Nós vemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento que a palavra para traduzir espírito é vento. Vento. Tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, ruar. No Novo Testamento, pneuma. Hebraico e grego. Todas as 2 palavras significam vento. E Jesus, lá em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele explica bem isso. A respeito daqueles que são nascidos do Espírito. A respeito daqueles que receberam nova vida em Cristo Jesus. Jesus fala que o Espírito, ele sopra quando quer e aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Assim são aqueles que são empoderados pelo Espírito Santo. Assim são aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito, ele tem liberdade, ele é livre para agir, para fazer, para ir e vir. Como está a sua vida nesse sentido? Como o Espírito está soprando na sua vida? Ele tem liberdade? Ele está soprando da maneira que ele quer? Como ele quer? O que significa para nós e para o nosso ministério, para a nossa congregação, saber que o Espírito Santo, como um vento, é livre para soprar onde e como quer? O que significa isso para você? O ministério tem sua origem na pessoa do Espírito Santo. Essa é a primeira característica do ministério de Jesus e deve ser característica da nossa vida, da nossa missão, do nosso ministério, da nossa congregação. A outra característica que esse texto também traz a respeito do ministério de Jesus, fala e está relacionado, ou está relacionada, a característica está relacionada às pessoas para quem Jesus dirigiu a sua missão e seu ministério. Vocês já pararam para pensar nisso? Para quem Jesus veio? Para quem Jesus dirigiu a sua missão? Quem são as pessoas para quem Jesus foi ungido, para quem Jesus foi comissionado? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para levar as boas novas aos pobres. Me enviou também para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e aí apregoar o ano aceitável
do Senhor. Quem são essas pessoas para quem Jesus dirige a sua vida, para quem Jesus dirige o seu ministério? Vamos ver aqui? Pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos. Agora vai minha pergunta para você. Você se encaixa numa dessas categorias? Vamos ver então aqui. Vamos deixar mais claro a respeito do perfil dessas pessoas. Talvez essas palavras, pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos, elas talvez estejam descrevendo aqui, está de fato descrevendo, elas estão descrevendo condição social, sem dúvida nenhuma. Elas descrevem também perfil físico, provavelmente, condição material, sem dúvida. Mas mais do que isso, eu creio que essas palavras estão descrevendo o perfil existencial de pessoas. Porque talvez você não se enquadre como pobre. Será? Eu estava preso. Eu estava oprimido. Tem um cântico que veio muito à minha mente quando eu estava pensando nessa palavra e pensando nessas pessoas. É um hino. E talvez você conheça. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Talvez olhando a nossa condição material, física, eu não me enquadre nesse perfil. Mas olhando a minha condição espiritual, a minha necessidade lá, quando eu recebi essas palavras de Jesus, venha a mim, quando eu fui tocado com 10 anos de idade, eu me senti desse jeito, um pobre, um perdido, eu precisava, eu necessitava de Jesus. Pobre na Bíblia tem a questão e a relação, sem dúvida nenhuma, como hoje, a questão material. Mas mais do que a questão material, quando nós vamos no Salmo, Davi fala, eu sou pobre e necessitado, a minha alma carece de ti. E ele era um rei. Para recebermos a graça de Jesus, para recebermos a presença de Jesus, para realmente experimentarmos o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos nos colocar nessas condições aqui, de pobre, de prisioneiro, de cego, de preso. Porque realmente nós estávamos presos pelo pecado. Nós éramos cegos. Ó quão cego, outro hino. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. Então nós nos enquadramos sim nesse perfil existencial. E graças a Deus, Jesus veio até nós. A mensagem da salvação alcançou cada um de nós. Essas pessoas aqui, que agora talvez já não seja mais a nossa condição, nós já estamos do outro lado, do lado da luz, mas essas pessoas aqui, elas estavam perdidas, vivendo à margem de uma vida digna de alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essas pessoas aqui que Jesus está falando, preso, pobre, cego e oprimido, são pessoas que rotineiramente são esquecidas, estão em situação de vulnerabilidade. São pessoas que a única esperança delas é de fato o Senhor. A única esperança sua é o Senhor? Se é, nós somos essas pessoas. A minha é o Senhor. Não tem esperança para a minha vida que não seja o Senhor. E graças a Deus, eu fui alcançado por Ele. Essas pessoas aqui são aquelas pessoas que não são como o meu pai. Provavelmente elas não tinham muitos amigos, não recebiam convite para nada, mas são com essas pessoas e para essas pessoas que Jesus dirige o seu ministério. São essas pessoas que Jesus escolhe andar, são com elas que Jesus escolheu andar. São com essas pessoas que Jesus escolheu fazer o ministério. Pessoas pobres, prisioneiras, cegas, oprimidas. É maravilhoso quando nós nos reconhecemos assim, porque sabe o que acontece quando nós nos reconhecemos como essas pessoas? Que quando a salvação vem à nossa vida, nós nos abraçamos de tal forma a essa salvação, que não queremos mais nada.
Nada mais tem valor para nós. Talvez precisamos ser impactados novamente por essa mensagem do Senhor. Reconhecer a nossa pobreza. Ir lá atrás na sua conversão e reconhecer aonde você estava. E agora, aonde você está, aonde Deus está te colocando. Porque isso faz com que a gente não volte mais atrás. A gente vê pessoas voltando atrás. Talvez elas não tiveram essa experiência verdadeira com Jesus. Talvez elas nunca se consideraram pobre, nunca se consideraram presa, nunca se consideraram cega, nunca se consideraram oprimida. Então o que Jesus fez? Jesus só aliviou um pouquinho a dor. Jesus colocou ela num ambiente social agradável. E aí quando as tentações, as provações, as dificuldades, as lutas vêm, eu posso escolher, eu quero agora voltar para o mundo. Eu quero agora aproveitar um pouquinho a minha vida, que eu não aproveitei quando eu era mais jovem, porque eu vivi na igreja. Não, gente. Quando a gente experimenta ser liberto, quando a gente experimenta que a gente era um cativo, era um prisioneiro, era um cego, experimenta a cura, experimenta a restauração, não tem mais para onde ir, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida? É isso que nós precisamos ministrar para as pessoas, para que elas possam perceber aonde elas estão e o que Jesus de fato pode realizar na vida delas. Pessoas que têm experiências como essas, jamais abandonam o Senhor. Ou mesmo se abandonam, elas não ficam lá caídas a vida toda. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus nos convida, de forma pessoal, mas também nos convida como igreja, para fazer parte, para nos engajarmos desse ministério aqui. Ele foi ungido para pregar o evangelho a essas pessoas. Vamos descobrir quem são esses, ou quem são essas pessoas, e vamos nos engajar também com Jesus, nessa missão maravilhosa, de ministrarmos aos pobres, como nós éramos, aos presos, aos prisioneiros, como nós éramos, aos cegos, levar restauração a eles, como nós também éramos. Vamos nos engajar, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a tua parte? Qual é a minha parte? A minha parte, a sua, é somente atender o convite de Jesus. Abra a sua Bíblia, ou continue aí, vira um pouquinho mais para frente, em Lucas. Nós estamos falando no Evangelho de Lucas. Lucas tem muitas histórias. Nós falamos que esse Evangelho ele é escrito como narrativa. Então Lucas aqui está narrando. Não dá para a gente ler o Evangelho todo. Quem sabe um dia a gente possa tirar aí e ler esse Evangelho, tirar um sábado, um domingo, ficar lendo o Evangelho todinho, como uma narrativa, né? Mas aqui no domingo de manhã temos pouco tempo, temos ali alguns minutos para compartilharmos. Então essa primeira história fala da compreensão que precisamos ter do ministério de Jesus, da compreensão que precisamos ter da missão de Jesus. Primeira característica desse ministério, dessa missão, a unção do Espírito. A origem desse ministério e da missão começa com o Espírito Santo, começa com a unção. Segunda característica, as pessoas para quem Jesus dirigiu o ministério, pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos. E Jesus nos convida, como convidou também pessoas para andar com Ele. Nós falamos que Jesus não andou sozinho. Vamos então entrar nessas histórias, cujo tema é o discipulado. Essas histórias aqui, nós não vamos ler todas, vamos ler apenas uma. Elas chamam os indivíduos, pessoas são convidadas para andar com Jesus, para seguir Jesus, para aprender com e de Jesus, com Ele e dele. Essas histórias nos chamam muito a atenção e tem essa aí no capítulo 5. Talvez o título na tua Bíblia seja como a minha, a pesca maravilhosa. Vamos ler então. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão responde: Mestre, nós temos trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. No entanto, sob a tua palavra, lançarei as redes. E quando Pedro fez isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. À vista da pesca que fizeram, veio grande admiração sobre eles, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus então a Simão: não tenha medo. Daqui por diante, você será pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Em outro texto, que é Mateus, diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. É um texto riquíssimo, que só esse texto aqui daria uma mensagem maravilhosa, imensa. Tem muitas dicas aqui, mas nós não vamos entrar plenamente no texto, apenas em algumas partes, principalmente na questão do convite de Jesus. Quando a gente olha essa história, quando você olha essa história, não sei quantos já leram, a gente vê que diante do milagre, parece que diante do sobrenatural, foi mais fácil os discípulos seguirem a Jesus. Tem textos e em outros evangelhos que os discípulos já aparecem seguindo a Jesus. Jesus chama e os discípulos vão. Mas Lucas contextualiza esse chamado de Jesus, esse convite de Jesus aos discípulos, depois de uma obra miraculosa. Jesus precisou do barco deles para ministrar, fez do barco o seu púlpito e ali ensinou as pessoas, ministrou às multidões. Quando acabou de pregar, de ensinar, Jesus chama Pedro: vamos agora pescar, porque ele viu, eles estavam lavando as redes, não tinham pego nada. Provavelmente, aquele dia ali, nem matar o leão eles conseguiram. O que eles iriam comer? Quando você não pesca, não come. Não vende, não tem dinheiro. Jesus viu aquilo e falou: Pedro, vamos para o alto mar, ou vamos para mais para lá. E Pedro falou: olha, Senhor. Na verdade, ele foi. E quando Jesus dá uma ordem para ele e para os seus amigos: lance agora as redes. E aí Pedro, meio desanimado: Senhor, nós batalhamos a noite inteira, nós somos pescadores. Nós temos experiência, nessas águas não tem nada mais. Não tem peixe nenhum aí, Senhor. Mas sabe, o Senhor está falando e eu vou obedecer. E aí eles lançaram as redes e nós vemos essas coisas maravilhosas. Eles pescaram, foi muito. E aí nós olhamos esse miraculoso, esse sobrenatural, e parece que fica fácil seguir Jesus agora, não fica? Como é que eu não vou seguir um homem que fez um milagre tão extraordinário? Como é que eu não vou seguir um homem que me curou? Como é que eu não vou seguir alguém que fez algo extraordinário na minha vida? Eu vou seguir. Mas parece que aqui não foi assim, não. A gente vê Pedro e provavelmente os seus companheiros assustados com aquilo. Às vezes a gente acha que o sobrenatural nos atrai, mas na verdade, o sobrenatural de Deus muitas vezes nos assusta, como assustou aqueles pescadores, a ponto de Pedro falar: afasta-te de mim, Senhor, retira-te de mim, Senhor. A presença gloriosa de Jesus, por meio daquele milagre, trouxe medo, trouxe temor, trouxe pavor àqueles discípulos, a ponto de Pedro falar: eu não posso andar contigo, Senhor. A verdade que fica clara aqui é que o que abre caminho para que a gente possa seguir Jesus, para que aqueles homens pudessem ouvir o convite e seguir Jesus, não foi o milagre, porque o milagre assustou, mas foi as palavras de Jesus, quando Jesus falou para Pedro: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É verdade que vocês vão ver coisas gloriosas, podem trazer susto, sim,
Vocês daqui para frente, em outro texto diz que vocês vão ver anjos subindo e descendo. Vocês vão experimentar ver a glória, o rosto, meu rosto brilhar. Vocês vão experimentar muitas coisas. Mas não tenham medo. Venham. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não tenham medo de andar comigo. Porque eu vou capacitar vocês. Eu vou habilitar vocês a fazer aquilo que eu estou fazendo. O discipulado, antes de tudo, é um chamado e empoderamento para remover o medo, trazendo coragem, trazendo ousadia. Quando nós andamos com Jesus, quando nós aprendemos de Jesus, o medo é lançado fora. Nós podemos descansar, nós podemos confiar plenamente naquele que nos chama. Porque aquele que nos chama, ele é poderoso para nos capacitar. Aquele que nos chama, ele é poderoso para nos habilitar a fazer coisas que jamais nós imaginamos fazer. Jesus nos chama. Temos aqui a Sebastiana. Poderia perguntar para ela, quando ela imaginou que seria uma pregadora do Evangelho, uma missionária na própria terra dela? Quando a gente é chamado por Jesus, a gente não imagina onde Jesus pode nos levar. Quando eu fui chamado por Jesus, eu não imaginei aonde Jesus me levaria. E só na eternidade nós vamos entender bem esse chamado e o que Deus fez através da vida de cada um de nós quando nós atendemos esse chamado. Quantas pessoas estão sendo influenciadas ou foram influenciadas por cada um de nós à medida que nós atendemos esse chamado? É para isso que Jesus chamou aqueles discípulos, para que eles andassem com eles, para empoderá-los, para dar a eles aquilo que eles jamais poderiam ter. Eram pescadores, iriam morrer lá como pescadores. Ninguém saberia quem era Pedro, ninguém saberia quem era João, ninguém saberia quem era Tiago. Meu filho não se chamaria Felipe ou Pedro, mas porque eles receberam o convite e aceitaram. Nós estamos colocando nossos nomes, o nome dos nossos filhos, de Pedro, Tiago, João, Felipe. Pessoas que não eram convidados a nada. Pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos. Eram aqueles pescadores. Jesus vem e fala, não tenha medo. Medo que muitas vezes se levanta entre nós e Deus. Medo de assumir o compromisso. Medo de fracassar. Medo de se relacionar com as pessoas. Medo de sofrer novamente frustrações. Medo de não alcançar os resultados desejados. Enfim, a timidez e o medo está entre nós. E a resposta que Deus espera que nós venhamos dar a Ele. Mas Jesus está aqui e diz para cada um de nós, não tenha medo. Nós já fomos chamados uma vez, já realizamos tanto. Mas estamos na hora, ou está na hora de retomarmos esse chamado. E aí bate o medo. Já me frustrei uma vez, eu sei como é que é. Eu já trabalhei tanto e as pessoas não são gratas. Eu já ajudei tantas pessoas, mas elas não reconhecem. Mas Jesus está dizendo para cada um de nós, não tenha medo. Sou eu que vou fazer vocês pescadores de homens. Essas foram as palavras de Jesus. E esta é a palavra de Jesus a cada um de nós. Vinde a mim. Venham. Não tenham medo. Seja meu aprendiz. Isso é o que significa discípulo. Venha aprender comigo. Venha andar comigo. Capacidade você talvez não tenha mesmo. Habilidades talvez não tenha. Medo é bem provável que ele faça parte da tua caminhada. Mas venha. Eu vou te empoderar. Sou eu que estou te chamando para fazer de você o meu discípulo. E basta ao discípulo ser como seu mestre. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Mas para isso precisamos somente responder ao seu convite. Que nessa manhã nós possamos responder a esse convite de Jesus. Possamos compreender que o ministério, a missão, a vida cristã tem a origem
não em nós mesmos, mas no poder e na unção do Espírito. Precisamos compreender para quem será essa missão, para quem nós dirigiremos essa missão, como Jesus dirigiu a missão dele. Quem são essas pessoas? Eram pessoas como nós, pobres, oprimidas, cegas e prisioneiras. Mas para realizarmos essa missão, só precisamos receber e atender ao convite. Venha, não tenha medo. Eu farei de você um influenciador. Eu farei de você um facilitador. Eu farei de você um missionário, um pastor. Eu farei de você um servo usado nas minhas mãos com poder e com unção. Só vir. Venha em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, poderosa, que nos chama. Oh Deus, como é bom ser chamado pelo Senhor. Deus, nós somos chamados ao longo da nossa vida cristã. Fomos chamados a primeira vez quando aceitamos Jesus. E ao longo de toda a nossa vida, o Senhor está nos convidando a avançar um pouquinho mais, a andarmos um pouquinho mais, a aceitarmos novos desafios, a realmente a nos apropriar de novas realidades. E mais ainda, a nos apropriar desse chamado, Senhor, que envolve toda a nossa vida, para sermos servos e servas, Pai, ministros, para realizarmos ministério em nome de Jesus. Ministério, ó Deus, que começa na nossa casa, ministério que está e começa na nossa vizinhança, ministério esse, Senhor Deus, que pode avançar, mas ele deve ter uma origem, e essa origem não somos nós mesmos, é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Deus, nos ajuda, Pai, a nos apropriar dessa ministração e desse ministério, Senhor. Sei que muitas vezes somos tomados pelo medo, pelas frustrações, medo de nos machucarmos de novo, medos, ó Deus, de enfrentarmos as mesmas situações que trouxeram, Deus, dor. Mas, ó Pai, o Senhor é aquele que nos empodera, o Senhor é aquele que tira todo medo, o Senhor é aquele que nos chama. E, ó Deus, nós queremos nessa manhã nos apresentar a Ti, Senhor, e dizer como aqueles discípulos disseram: não foi fácil para eles, embora eles tenham visto o sobrenatural, e não é fácil para nós também. Mas nós queremos, ó Deus, realmente que o Senhor faça essa obra em nossas vidas, faça essa obra na nossa congregação, faça essa obra, Pai, em cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.